Tá. Nessa aula aqui, o que que eu vou estar falando? Vou estar explicando, tá, do zero ao avançado, porque muita gente vem no meu privado e me fala: "Rodrigues, eu não sei o que que eu faço quando eu entro no gráfico, tá? Não sei o que que eu faço, cara. Não sei quais pontos eu pego, quais lotes eu compro ou vendo", entendeu? Então aqui, hoje a gente vai estar sanando essa dúvida aí de todos vocês, tá? Cara, quando você entra no gráfico, você já tem que entrar que o mercado ele vai muito além de você clicar para cima ou para baixo. Então, ou seja, primeiro você tem que indicar o ciclo. Tá? Você tem que analisar o ciclo do mercado, porque é com base nesse ciclo que você vai fazer sua entrada, tá? E nesse mercado aqui a gente tem 3 ciclos, e quais são eles? O ciclo de correção, consolidação, tendência, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer ao entrar no gráfico é identificar o ciclo. Porque é com base nesse ciclo que você vai tirar lá se você vai pegar uma compra ou uma venda, tá? Por quê? Se você tiver um gráfico de correção, tá? Gráfico de correção, você vai priorizar pegar quais tipos de entradas? Posicionamentos, tá? Posicionamentos, eh, sempre nas extremidades do gráfico, tá? Então, ou seja, lote comprador ou vendedor, tá? Aqui, ó, gráfico, o ciclo tendencial. Aqui é o gráfico de tendência. Qual que é o tipo de entradas que você vai priorizar para fazer nesse gráfico? Sempre a favor da tendência, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui certinho. E consolidação, você vai priorizar o quê? Padrão, velas. Tá? Então, a primeira coisa que você faz ao entrar no gráfico é identificar isso aqui, o ciclo do mercado. Porque é com base no ciclo que você vai ver o que está propício para se operar, tá? Então, entrou no mercado, identificou o ciclo, fechou, tá? Você já está aí propício a pegar a sua entrada, 50%, tá? Então, ou seja, vamos lá, vamos supor que o mercado ele está em correção, ele está em correção. O que que é um gráfico de correção? Nada mais é do que um gráfico que ele faz uma pernada de alta e corrige com uma de baixa. Pernada de alta, corrige com uma de baixa. Aí ele faz essas pernadas aqui e corrige. Está sempre trabalhando dentro de uma região. Então, o que que se dá de se entender do gráfico desse mercado aqui, né? Aqui, ó, que aqui você tem posicionamento da venda e daqui a compra, tá? Porque ele faz essas correções aqui, ó, no gráfico. Então, por isso que é correção, tá? Já já a gente vai para pro gráfico ali, tá? Agora, eh, o outro tipo de mercado, tá? É o que eu aconselho vocês estarem operando, que é o mais fácil, tendencial.
tá? Por que que ele é o mais fácil? Porque você vai priorizar pegar sempre as entradas a favor da tendência. Então, ou seja, se a tendência tá de alta, você vai pegar suas entradas sempre a favor da tendência. Então, ou seja, sempre compra, tá? Então, bem simples, tendência, gráfico tendencial é somente a favor da tendência. Então, ou seja, se a tendência está de alta, é somente compra. Se a tendência está de baixa, somente venda, tá? Então, outro gráfico aqui é o gráfico de consolidação. Eu falei que para ele vocês operam padrões de velas. Por que padrões de velas? Porque o gráfico de consolidação ele é uma microcorreção. Como assim? Ele sempre vai ter uma região aqui igual à de correção, só que ele tende a ser menor. Então, ou seja, ele sempre vai ter uma vela do lado da outra, tá? E é nesse gráfico aqui que na maioria das vezes acontece os padrões de vela. Como assim padrões de velas? Ele sempre vai te dar uma vela verde e uma vermelha, uma vela verde e uma vermelha, tá? Então, ou seja, ele sempre vai ter essa alternativa de cores. Ele sempre vai dar a cor ao contrário da passada. Então, ou seja, isso aqui deu verde, a próxima será vermelha. Verde, vermelha, tá? Então, com base nisso, você vai pegar a sua entrada. Se aqui deu 3 padrões de velas, a quarta tende a respeitar também, tá? Agora vamos aqui para o gráfico. Olha aqui, ó, gráfico de correção. Por que que é um gráfico de correção? Por que que aqui é um gráfico de correção? Porque eu consigo identificar tanto as regiões de compra, tanto as regiões de venda, tá? E o mercado está trabalhando dentro da onde? Dessa zona. Você consegue identificar aonde está saindo venda e aonde está saindo compra, tá? Só que o que que é importante de analisar? Sempre quando o mercado estiver em correção, vocês prestem atenção para ver se ele não está formando um tipo de tendência. Como assim? Você pode ver que o gráfico está em correção, só que ele já está formando uma LTA, tá? Olha aqui, ó, tá? Então preste atenção se o mercado ele não está formando LTA ou LTB, tá? E suas entradas em um gráfico de correção sempre será nas extremidades, tá? Então vamos aqui, marcar um gráfico aqui melhor. Então, correção, tá? Gráfico de correção. No gráfico de correção, suas entradas será sempre nas extremidades. Sempre nas extremidades, tanto da compra ou da venda, tá? Sua entrada será sempre após
confirmação. Tá? Então, ou seja, em um gráfico de correção, suas entradas será sempre após a confirmação, sempre na extremidade, tá? Então, ou seja, aqui você consegue identificar aonde é a extremidade do gráfico, tá? Aqui você consegue identificar aqui a extremidade da compra e aqui a extremidade da venda. Por que da compra e da venda? Porque aqui eu consigo identificar que está saindo posicionamento da compra e aqui eu consigo identificar que está saindo posicionamento da venda. Por quê? Tem diversas velas da mesma cor saindo de uma só região, tá? Então vamos lá. Sabendo que aqui é uma região de compra, aqui é a extremidade. Vocês podem ver. Podem ver. Tocou aqui é uma região de compra, tá? Tá bonitinho aqui. Aqui é uma região de compra. Tocou na sua região, você 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 vende. Tocou na sua região, aqui vendeu, foi Lois. Por que foi Lois? Foi Lois. Porque ele formou um padrão de vela, ele começou a consolidar. Aqui ele começou a consolidar. Deu uma vela verde, uma vermelha. Uma vela verde, uma vermelha. Então, para você pegar uma entrada aqui, seria após o rompimento. Tá? Tem que esperar romper para cima e o mercado andar, ou espera romper para baixo e o mercado andar. Aqui, no caso, rompeu para baixo. Então, se ele rompeu para baixo é porque ele tem um objetivo aqui. Qual que é o objetivo? Sentir a presença da compra. Tocou. Te mostrou o pavio de retração? Como que se lê esse pavio aqui? Mostrei no último vídeo que eu postei no YouTube lá hoje. Tá? Olha aqui, ó. A venda tentou atacar e a compra defendeu. A venda tentou atacar e a compra defendeu. Então, só dessa vela aqui, ó, essa vela aqui seria uma leitura para compra. Compra na onde? Essa próxima vela aqui, tá? Então, ou seja, gráfico de correção, basicamente é isso, tá? É isso. Entradas sempre na extremidade, sempre após a confirmação. Confirmou, vende. Confirmou, compra. Confirmou, compra. Confirmou, compra. Aqui, ó, rompeu, não te confirmou, você não faz nada, tá? Mas olha um macete aqui. Aqui tem uma região de compra. Aqui, os vendedores rompeu. Por um acaso, se por um acaso o mercado voltar novamente para essa região aqui, essa região está ativa. Então, ou seja, se voltou, você compra, tá? Porque aqui ele fez um falso rompimento. Então, que ele rompeu, fez um falso rompimento, voltou para a zona, deixando essa zona aqui novamente ativa. Então, voltou, compra, tá? Vamos aqui agora para o gráfico de tendência, tá? Vamos aqui achar um gráfico de tendência para eu me estar explicando para vocês certinho. Olha aqui. Aqui a gente tem o gráfico tendencial. Então, em um gráfico tendencial, o que que vocês vão priorizar? Entradas sempre a favor da tendência, obviamente. Sempre entrar sempre
após a impulsão barra engolfo. Eu vou explicar isso aqui. Vocês podem ver que toda tendência no mercado ele tem tendência, a impulsão e a correção. Impulsão, correção, impulsão. Então, sempre suas entradas serão após a impulsão barra engolfo. Como assim? Vamos fazer algumas marcações aqui no gráfico. Vamos fazer aqui, tá? Olha aqui, ó. Vocês sempre vão marcar, fazer a marcação, tá? A tendência está de alta. Tendência aqui está de alta. Vocês vão fazer a marcação sempre. Vocês vão marcar a extremidade da vela que inicia o movimento de baixa. Então, ou seja, se aqui está uma tendência de alta, vou fazer as marcações sempre na vela que inicia a baixa. Tá? Então, vamos aqui. O que seria o engolfo? Tá? Primeiramente, o que seria a impulsão e o engolfo? São, rapaziada, quando o mercado ele faz uma, o próprio nome já diz, uma impulsão. Então, ou seja, ele impulsiona o preço para cima ou para baixo. Tá? Então, vamos supor que ele impulsionou o preço para cima. Sempre após essa impulsão, vai ter uma correção. Então, ou seja, se teve uma impulsão de alta, vai vir uma correção de baixa. Impulsão de alta, correção de baixa. E assim por diante, tá? E o que vocês vão esperar fazer? Vocês vão fazer a marcação aqui, a vela que inicia o movimento de baixa, e esperar romper. Rompeu, compra. Aqui. Então, aqui, ó, a vela que inicia o movimento de baixa, rompeu, eu compro. Aqui iniciou o movimento de baixa. Fiz a marcação aqui. Cara, essa vela aqui rompeu. Mas olha esse rompimento aqui. Não rompeu nem com 10% do candle, do corpo. Tem que romper com o corpo. E, ou seja, aqui ó, já também te deixou o pavio de retração para você, mostrando que essa região aqui é predominada por venda. Então, ou seja, com a sua leitura, você vai esperar romper aqui. Aí tem que romper com 50% do corpo. Rompeu, aí sim, compra. Sempre a marcação no movimento que inicia o movimento de baixo. Marcou, espera, navegar, romper com 50% do corpo. Rompeu, você compra. Rodrigues, aqui ó, marquei a venda. Aqui apareceu o comprador, peguei uma compra aqui também nós. É lógico, pô. Que você pegou uma compra que nem golfou? Se tivesse terminado dessa forma aqui, aí sim você pensaria, tá, em uma compra, tá? Vocês podem ver que aqui estava uma tendência de alta e aqui está uma tendência de baixa. Então, ou seja, serve tanto para compra, tanto para venda. Marcou, vamos apagar aqui as marcações agora. Vamos fazer a marcação na compra. Olha aqui. Fiz a marcação nessa compra aqui, tá?
Aqui nasceu alguma compra. Aqui, na verdade, quem rompeu, peguei uma venda. Aqui tem uma compra, rompeu a compra, venda. Aqui nasceu uma compra, fiz a marcação, peguei uma venda aqui, tem melhores. É lógico, pô. Tem que esperar engolfar, rapaziada. Engolfou, aí sim, vocês pegam a sua venda aqui. Então, ou seja, sua entrada, tendência sempre será após o engolfo, tá? Juntamente com a impulsão. Vamos achar outro gráfico aqui tendencial. Aqui. O gráfico aqui está tendencial, mas meio lateral, tá? Não aconselho operar em gráfico assim, mas tranquilo. Tá aí uma tendência aqui de baixa. Vamos lá. Aqui é onde iniciou a tendência. Esse gráfico aqui, rapaziada, lembrando que não é correção, tá? Então, esse gráfico aqui vocês descartam fazer operações nele, tá? Por quê? Ele começou a fazer uma consolidação, uma lateralização. E aqui se usa o padrões de velas, tá? Então, ou seja, aqui nesse gráfico está acontecendo um padrão de vela, tá? Por quê? Aqui, ó, tá dando, no máximo, uma vela verde. Então, ou seja, dá uma vela verde, seguida de vermelha. Dá uma vela verde, seguida de vermelha. Uma vela verde, seguida de vermelha. Uma vela verde, seguida de vermelha. Então, aqui nesse gráfico está acontecendo um padrão, tá? Você pensa que ele está em tendência, mas ele não está em tendência, tá? Por quê? Vocês podem ver que ele está acontecendo um padrão aqui. Qual que é o padrão desse gráfico? Ele dá, aqui, ó, a gente tem um padrão. Aqui a gente tem um padrão. E aqui a gente tem outro tipo de padrão. Então, esse gráfico aqui está dando padrões gráficos, padrões de velas. Por quê? Sempre após um doji, ele dá o quê? Uma vela verde. Doji verde, vela vermelha. Doji verde, aqui não pagou, tranquilo. Doji verde, vela vermelha. Doji verde, vela vermelha. Tá? E aqui, ó, também outro padrão. Uma vela verde, vermelha. Verde, vermelha. Tá? E aqui, ó, tá dando no máximo uma vela verde e seguida de vermelha. Tá? Então, presta atenção para não se confundir gráfico tendencial com padrões de velas. Por quê? Aqui você pensa que está em uma tendência e realmente ele está em uma tendência. Só que esse gráfico aqui ele tá fazendo o quê? Padrões de velas. Como é OTC, o mercado está todo em OTC, o algoritmo da corretora tem que seguir alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Então, ou seja, ele está fazendo padrão de velas. Isso aqui não é tendência. Nunca foi, nunca vai ser, nunca será, tá? Então, ou seja, preste atenção, não confunda isso aqui com gráfico tendencial, porque não é, tá? Gráfico tendencial é isso aqui, ó, aonde você consegue identificar os engolfos, tá? Aonde ele faz impulsão, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, até que vai chegar uma hora que ele vai romper, mas tranquilo.
Então, ou seja, aqui, ó, rompeu, você compra. Rompeu, aqui não rompeu com. Aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Não fez aquele rompimento com nem 5% do corpo, mas aqui rompeu. Então você compra aqui. Fez a marcação aqui. Aqui essa vela não rompeu também. Essa vela que rompeu com 100% do corpo, compra aqui. Aqui, ó, iniciou o movimento de baixo. Você fez a marcação aqui. Novamente, foi lá e pegou uma compra. Cara, você tomou loss, pô. Por quê? Fez a marcação. O que que você tem que esperar? Romper. Aí sim você pega a sua compra. Só que, a partir daqui, o mercado ele começou a fazer padrões de velas. Consolidação, que é o que eu falei para vocês. Ciclo do mercado, tá? A gente tem correção, tendência e consolidação junto com padrões de velas, tá? Então aqui, ó, consolidação nada mais é do que uma região, duas regiões, onde o preço está disputando, tá? Com base nisso fez uma consolidação. Então, ou seja, vocês podem ver que aqui está tendo uma disputa do preço, onde nem a compra consegue romper para cima e nem a venda consegue romper para baixo. Aqui rompeu, tranquilo. Mas aqui ele não estava conseguindo romper. Então, ou seja, sempre, tá? 90% dos gráficos, tá? Eles vão estar fazendo padrões de velas. Quais são esses padrões de velas? Uma vela verde, uma vermelha. Uma vela verde, uma vermelha. Uma hora vai acabar, tranquilo, mas você tem que saber identificar. Uma vela vermelha, uma vela verde. Vermelha, verde, vermelha. Então, ou seja, vocês podem ver que sempre a quarta vela, primeira, segunda, terceira, quarta, tende a respeitar. Primeira, segunda, terceira, quarta, tende a respeitar. Respeitar a quinta, respeita. Mas tem hora que não respeita. Terceira também respeita, e segunda respeita. Vai das análises de vocês. Tá? Isso aqui não é análise que eu ensino. Isso aqui é você ser uma mãe de Ná e tentar adivinhar o gráfico. Tá? Então, eu não recomendo vocês operarem isso aqui. Tá? Então, cara, vocês aí estão assistindo essa aula e ficam perguntando, né, questionando o que que eu faço quando eu entro no gráfico e não aprendi nada. Cara, primeiro, isso aqui, básico. Isso aqui é o que você deve saber antes de entrar no gráfico. Ciclos do mercado. O que que você tem que fazer? Porque é com base no ciclo do mercado que você vai pegar a sua compra ou venda. Tá? Não existe você pegar uma compra ou venda sem saber se aqui de fato tem presença vendedora e aqui tem presença compradora. Tá? Você tem que pegar a compra ou venda com uma análise com base em algum filtro, algum operacional. Certo, rapaziada? Então, cara, essa aula aqui foi bem didática, tá? Para quem quer assistir essa aula novamente, vou estar soltando amanhã no YouTube, tá? Para vocês estarem assistindo novamente. Show? Espero que tenha sanado aí algumas dúvidas, tá? Qualquer dúvida me chama no privado, tá? E rapaziada, vamos para cima, tá? Qualquer dúvida, tira o print da sua entrada, me manda no WhatsApp que eu vou estar analisando lá e vendo se realmente a sua análise teve alguma análise ali, algum gatilho, algum filtro que realmente que faça com que sua análise está certa. Fechou, rapaziada? Então, cara, mais uma live aqui finalizando, tá? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, tá? Tanto faz que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. Fechou, rapaziada? Então, cara, tamo junto e é nóis.